Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de farmacologia. Houve uma pequena demora devido a essa pandemia entre a aula 1 e a aula 2, mas isso a gente está providenciando e estamos corrigindo, tá? Só peço um pouquinho de paciência. Então, vamos começar com nossos slides. Então, continuando o nosso curso de farmacologia, na nossa aula número 2, nós vamos ver a natureza das drogas. Vocês podem acompanhar muito bem, né, pelo slide. O que é uma droga? Uma droga é qualquer substância que pode produzir uma mudança, uma alteração em uma determinada função biológica. Através de quê? Através de sua reação química dentro do organismo. Agora, quando você ingere essa droga, ela pode ter dois efeitos. Pode ter o efeito farmacológico, como você observa bem no slide, e pode ter o efeito tóxico. Quando que eu tenho o efeito farmacológico? É quando a droga que eu ingeri, ela se torna uma parceira dos meus sistemas de defesa ou dos meus sistemas biológicos e vai ajudar o meu organismo a combater aquilo que eu tenho em meta. É por isso que eu coloquei a figura dessa mulher sorrindo. É óbvio que ela tomou o remédio e o remédio fez efeito. Aqui é o contrário. É quando a droga ela não provoca aquilo esperado, e sim algo que a gente não espera. Aí, neste caso, nós temos o efeito tóxico. Eu coloquei um braço de uma pessoa que está desfalecida. Um exemplo disso aí, bem prático, pessoal, é que você, por exemplo, pode perceber que tem pessoas que são alérgicas, tomam medicação, na hora que tomam medicação, tapa a glote, tem erupções cutâneas, dificuldade de respirar, coceira, isso aí é efeito tóxico. Reagiu mal àquela droga ou aquela droga não está tendo o efeito esperado dela. Bem fácil, bem tranquilo. No próximo slide, nós vamos conhecer o quê? Os conceitos de farmacologia. Os conceitos mais famosos, que são o de farmacocinética e o de farmacodinâmica. Vamos conhecer um pouquinho da farmacocinética, falar um pouquinho dela. O que seria a farmacocinética? É a parte da farmacêutica que vai estudar o quê? O caminho que a droga, que o medicamento ou remédio, certo? Vai fazer no organismo, pessoal. Desde quando ele é ingerido até quando ele vai ser excretado, ou seja, quando ele vai ser eliminado. Aqui no slide dá para perceber que eu coloquei uma droga na forma intravenosa, onde vai ocorrer a absorção. Vai ser distribuída em um dos órgãos ou sítios de atuação, vai ocorrer o metabolismo e depois a excreção. Na segunda figura, eu já mudei a forma farmacêutica. Eu usei uma cápsula. E aí você ingere a cápsula, ela vai ser distribuída, metabolizada, até que ela vai ser, por fim, excretada. Bem, pessoal, nesse novo slide, nós vamos falar um pouco da farmacodinâmica. Lembre que a farmacocinética, como nós vimos no slide anterior, ela se preocupa com a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Percebeu? Na farmacodinâmica, o que é que eu vou me preocupar? É com a interação. Está aqui, olha. Estuda a interação. Ou seja, o que vai acontecer quando o medicamento atua? Como ele está atuando? Que efeito ele está produzindo? Percebeu? Aí aqui eu coloquei duas imagens para você ter uma ideia. A absorção, né, da glicose, aí a gente vai ter a reação à glicose, né? Tanto é que você precisa de insulina para poder controlar a glicose, né, a taxa de açúcar. Aqui eu coloquei outra parte que é bastante importante, que nós vamos estudar, que são os canais de íons, né, os canais iônicos e os receptores. Então, nesta área, ela estuda mais o efeito da droga. Aqui embaixo você vai perceber o efeito da droga, fármaco, remédio ou medicamento no seu tecido-alvo, tá certo? Aí você, que diacho é tecido-alvo? Vamos mudar de slide. Tecido-alvo nada mais é do que o órgão que você quer que atue a droga, ou o sítio. Queridos, vamos abrir mais noções da farmacocinética.
É o estudo quantitativo do desenvolvimento temporal dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Pessoal, desenvolvimento temporal significa o quê? Tempo. Do tempo que leva para distribuir o remédio, biotransformar o remédio, excretar o remédio. Então, eu me preocupo com a velocidade, pessoal. Percebeu? Então, estou preocupado com o tempo e a velocidade com que vai acontecer todas essas fases da medicação. Tudo bem? Então, para isso é que a gente vai usar procedimentos. Aqui embaixo você vai observar que você tem a porcentagem da dose, que vai atuar no sítio de atuação, e você vai tomar o remédio, né? O que é que nós devemos observar? Nós devemos observar as dosagens das drogas para saber as suas quantidades nos vários fluidos do organismo, podendo dessa forma mudar as quantidades e o tempo que você vai usar essa droga de acordo com a resposta que o paciente tem. Aí é que você vai entender o médico quando ele faz a posologia de uma medicação. Você vai tomar de tantas em tantas horas. Você vai tomar um comprimido, 2 ou 3, não é assim? Aí você aí liga para o doutor, doutor, não me senti bem usando 3 comprimidos. Aí ele faz, reduz a dose e tome num tempo maior. Percebeu? É para isso que a gente observa olha, a quantidade das drogas e seus produtos da biotransformação no organismo. Porque quando a gente observa isso, a gente vai obter importantes dados. Quais são os dados que nos interessam? Vamos para o nosso 5º slide. Então, pessoal, o primeiro fator é condições para o uso adequado. Como é que a gente vai achar a condição para o uso adequado? Quando a gente determina a via de administração do fármaco. Quando a gente determina a posologia, que é a dose, que é o intervalo entre as doses. E quando a gente verifica a correlação em função das patologias apresentadas pelo indivíduo. Tem indivíduos que têm o quê? Problemas renais, tem indivíduos que têm insuficiência cardíaca, tem problemas hepáticos, tudo isso tem que ser observado. Segundo, a previsão dos efeitos colaterais, isso é muito importante, pessoal, como no caso do acúmulo do fármaco, ou seja, da droga, da medicação, cúmulos de interações medicamentosas, dos processos resultantes da absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Para quem está esquecido do que é biotransformação, eu coloquei aqui, ó, é bem fácil. O que é biotransformação? Nada mais é do que uma reação que vai transformar o que entra numa coisa diferente ao sair, tá certo? É bem simples, falando de uma forma bem coloquial para que você entenda. Ele entra uma coisa, vai ser biotransformado, sai outra. É bem lógico isso, né? O terceiro fatorzinho que nós citamos é a determinação dos principais sítios de biotransformação. Então, quando a gente toma uma medicação, toma um fármaco, a gente precisa determinar, a gente precisa saber, a gente precisa ter a certeza do sítio onde ele vai ser biotransformado. Por isso, nós devemos ter todo esse cuidado. E, por fim, a determinação das vias de excreção. Assim, quando entendemos o uso cuidadoso dos principais farmacocinéticos, podemos ajudar no estabelecimento e na manutenção das quantidades terapêuticas e não tóxicas dos medicamentos. Por isso, devemos fazer uma escolha racional e calculada da dose, da frequência e da via de administração, que é para poder sabermos por onde ele vai ser excretado. Pessoal, muita gente pensa que uma droga só pode ser excretada via retal. Se lembre que através do suor você pode excretar. Se lembre que através da urina você também pode excretar. Vamos deixar isso bem claro, tá certo? Mudando de slide, nós vamos ver o que é aqui. Os locais de biotransformação dos fármacos. Quais são os locais, pessoal? Os fármacos são biotransformados. Rins, no trato intestinal, está entendendo agora o uso do supositório? No trato pulmonar, percebe agora aerosol? No sangue, entende agora o que é intravenoso? E principalmente, você vê que eu coloquei ele no centro, fígado. Ele é o mais importante. A farmacocinética, ela mantém uma estreita relação com outras áreas do estudo farmacológico. E tem que fazer isso, sabe por quê?
Porque a biofarmácia e a farmacodinâmica, elas têm muita influência na farmacocinética, pessoal. O efeito ou o resultado terapêutico, ele é observado pelo que ocorre depois que o indivíduo administra o remédio, depois que você ingere o fármaco, tá ok? Então, os remédios dependem, por sua vez, das características do fármaco, das características do indivíduo e, o mais importante, da interação entre o fármaco e o indivíduo. Isso temos que ter muito cuidado. No próximo slide, você percebe só um resumo, né, um esquema de resumo da fase farmacêutica com a fase da farmacocinética, que depois vamos detalhar direitinho. Vamos falar das fases, as fases que nos interessam. A fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Exatamente o que vamos ver. No próximo slide, vocês já vão perceber e já vão começar a compreender por que médico faz tanta pergunta. Então, veja que o médico, todo bom médico, pergunta a sua idade, seu sexo, peso corporal, se você é fumante, se deixou, quanto tempo, né? Acabou. Se você bebe, se bebe socialmente, bebe muito, bebe pouco. Se a sua obesidade, ele vai observar se a sua obesidade é mórbida, se você usa outros medicamentos, tipo antidepressivos, né, ansiolíticos, ele tem que saber tudo isso, porque se ele for administrar uma nova droga, ele tem que buscar uma solução para não haver uma interação, ou se houver, a interação ser a menor possível. Se você tiver disfunção hepática, como cirrose ou hepatite, se você tiver insuficiência cardíaca, se você tiver infecções, isso mesmo, se você tiver com infecção, você pode atrapalhar todo o processo de cura que uma droga que você ingeriu vai provocar. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito prático. Um jogador de futebol, quando tem uma distensão muscular, essa distensão pode levar meses, como pode ser rápida. Sabe como é que ela pode levar meses? Basta ele ter uma infecção no dente. Se ele tiver uma infecção dentária, que seja necessário fazer o canal do dente, ele pode tomar o remédio que for. O problema muscular dele vai demorar a ser resolvido, tá certo? Tudo porque ele já tem uma doença pré-existente. Tá percebendo como é importante as coisas? Se você tem queimaduras severas, se você tem febre, se você tem anemia. No próximo slide, nós vamos ver o quê? Vamos começar a estudar a fase farmacêutica. Olha, a fase farmacêutica, ela começa com a liberação da medicação, partindo de onde? Da droga que você toma, ou seja, do produto farmacêutico. Aí você vai observar os fenômenos que acontecem entre a administração do remédio, a absorção propriamente dita. São esses fenômenos que determinam tanto a intensidade quanto a velocidade com que ocorre a entrada da droga no seu organismo. Basicamente, estamos falando da liberação e posterior dissolução da droga, que no caso é o fármaco, contida dentro do produto farmacêutico. Lembre que, ao ser administrado, o fármaco, o produto farmacêutico, o remédio, a droga, como você queira chamar, ele encontra-se em uma forma farmacêutica, que nós abreviamos por FF, a partir da qual deve ser liberado. Dependendo da forma farmacêutica que você use, que pode ser comprimido, pode ser cápsula, pode ser suspensão, pode ser xarope, pode ser supositório, e da via de administração que você use, pode ser oral, pode ser subcutânea, pode ser venosa, pode ser aérea. Tudo isso vai ser muito importante, pessoal, porque dependendo de onde você aplique, você pode ter mais ou menos complexidade na absorção da droga, tá certo? Você vai interferir na rapidez e vai interferir também na reação completa da droga. Tá percebendo como funciona o sistema? Então, você vê que até a forma farmacêutica é muito importante, tá certo? No nosso próximo slide, nós vamos ver a fase farmacêutica da liberação e da dissolução. A liberação, ela ocorre sob influência do meio biológico de aplicação. Então, o pH e o peristaltismo do trato intestinal, que é o movimento peristáltico do intestino, não é isso? Nas vias enterais, tanto a oral quanto a retal, principalmente para as formas farmacêuticas que são sólidas,
Eles necessitam se desintegrar para, então, poder liberar a substância ativa. É assim que ocorre a liberação da substância ativa dentro de um fármaco. A finalidade desta etapa é obter o quê? Uma dispersão do estado sólido do fármaco no meio aquoso de administração. Por quê? Porque isso vai permitir o cumprimento posterior. Qual que é? O da dissolução. Essa etapa, a dissolução, no caso, ela compreende o quê? A formação de uma dispersão molecular na fase aquosa, ou seja, a dissolução progressiva do fármaco. Isso é essencial, como vocês estão vendo, para que o fármaco seja absorvido e, desta forma, desde que seja requerida uma ação do sistema e não uma ação local. A dissolução, muitas vezes, é a etapa determinante na velocidade e, por consequência, no tempo, né, do processo de absorção. Isso é muito importante. A fase farmacêutica, importante etapa no estudo da resposta terapêutica, é um dos objetos de estudo da biofarmácia. Nesse nosso último slide, nós vamos perceber que a biofarmácia, além de estudar a fase da liberação do fármaco, da sua forma farmacêutica e a sua dissolução da substância ativa, ela vai compreender também a avaliação das interações entre o fármaco e o organismo, local da administração, que é o que vai determinar a sua biodisponibilidade. A droga tem que estar disponível biologicamente. Se ela não estiver disponível, se você aplicou no local e ela se comprometeu logo aqui no local, ela não atua no resto do organismo. Então, continuando, este último, que é a biodisponibilidade, ele define uma característica biofarmacêutica de um medicamento administrado em um organismo vivo e intacto, e vai expressar simultaneamente a quantidade e a velocidade na qual o fármaco alcança a circulação sanguínea geral a partir do local onde ele foi administrado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você repete, os slides estão à disposição. E aqui encerra-se a aula número 2. Não esqueça de deixar seus comentários, dar o seu like e de se inscrever no canal. Até logo!